Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos só ver aqui no Instagram. Boa noite. Vamos aguardar aqui um bocadinho e entretanto. Olá Vera, bem-vinda querida. É um prazer ter-te aqui. Nós hoje vamos continuar com a leitura deste livro da Lise Bourbeau, As 5 Feridas que Impedem a Tua Felicidade. Anda aqui uma mosca. Olá, minha querida. Nós estamos no capítulo 7º, já praticamente no final do livro, e neste capítulo nós estamos a aprender a curar, ou vamos aprender a curar as feridas e a transformar as máscaras. Partindo sempre do pressuposto que estou aqui a fazer um compassozinho de espera, à espera que cheguem as pessoas para esta live e que o Instagram e o Facebook avisem que eu já estou em direito, mas uma das coisas que nós fomos analisando neste livro foi que todos nós, portanto, viemos ao mundo com feridas que nós temos que aprender a aceitar. E essas feridas podem ser ativadas por um dos progenitores, e consoante forem ativadas por um ou por outro progenitor, obviamente. Olá Maria de Fátima, bem-vinda. Terão um tipo de ferida. E estas feridas, na maior parte das vezes, desenvolveram-se ao longo de numerosas encarnações. E algumas são até mais dolorosas que outras, dependendo da maneira como nós enfrentamos o sofrimento, porque cada um de nós tem uma maneira diferente de enfrentar o sofrimento. E consoante o tivermos feito também em vidas passadas, obviamente que essas feridas, manifestar-se de uma outra forma nesta vida. Mas eu acho que o que nós estamos a tentar fazer aqui é tentarmos descobrir, ao percebermos qual os progenitores e porque é que nós em criança as coisas não têm que se ter passado assim, mas nós olhamos para elas e achamos que as coisas foram daquela forma, interpretamos daquela forma e criamos uma ferida. E para nos protegermos dessa ferida, ou por outra, reavivamos uma ferida que já trazemos do passado, que já trazemos de vidas passadas. E depois, para nos protegermos, vamos criando máscaras, vamos criando carapaças. Antigamente, no século XV, os cavaleiros iam para a guerra com armaduras. Nós hoje não vamos para a guerra com armaduras, mas vamos para a vida com armaduras. E vamos criando armaduras em cima de armaduras e vamos ficando, às vezes, cada vez mais afastados daquilo que é a nossa essência, do que é a nossa alma. E é isso mesmo. Nós estamos a falar, no fundo, a autora fala-nos das 5 feridas, mas isto são feridas de alma, são feridas que já vêm de vidas passadas e que nós prolongamos essas feridas para a nossa vida de adulto. Alguns de nós nem sequer às vezes nos despertamos para a existência dessa ferida, mas prolongamos porquê? Porque deixamos o nosso ego tomar conta da situação. Deixamos que o nosso ego assuma o comando. E deixamos também que ele nos convença que, sob a direção do ego, vamos sofrer menos. Mas a verdade é exatamente o contrário. Nós vamos sofrer mais na direção do ego. Porque
Nós já abordamos nas leituras, nas duas lives anteriores, que a melhor forma de nós curarmos essa ferida não é culpabilizarmos por aquilo que não fomos capazes de fazer, porque é muito fácil hoje, com o conhecimento que temos, dizermos: eu podia ter feito assim. Não, é olharmos para as coisas, aceitarmos que elas doem, aceitarmos a dor, irmos bem longe, irmos ver porque é que doeu, fazermos a aceitação que fizemos aquilo que sabíamos fazer na altura e então depois seguir em frente, porque a aceitação é o primeiro passo para curar a ferida. E eu estava aqui a tentar fazer esse compassozinho de espera, ainda só passaram 5 minutos depois da hora. Para retomarmos então a nossa leitura. Nós vimos na semana passada também que quando uma máscara predomina, é sinal que a pessoa a utiliza mais frequentemente do que as outras para se proteger. E nem sempre nós estamos a utilizar a máscara, não é? Esses comportamentos da máscara, eles só existem quando de facto nós estamos a criar essa proteção, quando estamos a deixar que o ego nos comande e nos convença que de facto a sua ação é o caminho para não haver dor, quando é exatamente o contrário. E vimos também que muitas vezes a máscara que é dominante não é necessariamente a ferida mais importante que nós temos a tratar, porque a ferida mais importante porque muitas vezes a máscara que é predominante foi às vezes a ferida que predomina foi criada para proteger a ferida inicial. E ela dá o exemplo, por exemplo, da máscara do rígido e da máscara do controlador, em que a máscara do controlador da ferida da traição é criada para proteger a ferida que dói mais, que é a ferida da injustiça e da máscara do rígido. Perdão, desculpem, a máscara do rígido também é criada para proteger uma ferida anterior. Ou seja, nós, por exemplo, para defendermos uma ferida de abandono, vamos criar uma máscara de controlador com a ferida da traição. E para defendermos uma ferida de rejeição, vamos muitas vezes criar a máscara do rígido e criar também uma ferida de injustiça. Olá Marta, bem-vinda! Portanto, isto foi das coisas que nós vimos, que nem sempre então a ferida que mais dói é aquela que mais se manifesta, porque algumas das feridas, como a da injustiça e a ferida da injustiça e a ferida da traição, muitas vezes desenvolvem-se e essas máscaras correspondentes desenvolvem-se para proteger feridas anteriores. E nós tínhamos ficado exatamente na questão, na página 160 deste capítulo 7, em que ela fala que a alma vem ao mundo para resolver a ferida da traição e procura o progenitor do sexo oposto forte, sólido, que saiba ocupar o seu lugar e que não perca o controle ou que seja demasiado emotivo. Isto no caso de alguém que venha sofrer, boa noite Marta, de alguém que venha sofrer a ferida que venha usar a máscara do controlador. Obviamente vai atrair alguém que também seja controlador, que é para ativar essa mesma ferida. E isto, voltando àquilo que eu dizia no princípio, a Marta ainda não estava cá, a Maria Fátima, não sei se ouviu essa parte ou não, mas todos nós vimos, isto é o que eu acredito, e a autora de alguma maneira também partilha destas ideias, ou por outro, eu partilho com ela, que a autora escreveu isto muito, muito antes. Todos nós viemos ao mundo, eu acredito em vidas passadas e acredito que todos nós viemos ao mundo com feridas e que temos que aprender a aceitar. E depois essas feridas vão ser mais ou menos dolorosas em função daquilo que nós andamos a fazer durante a encarnação. Às vezes o que nós fazemos é adiar olharmos para as feridas. Mas isto são feridas de alma, são feridas que vêm de vidas passadas e que depois, obviamente, que escolhemos os progenitores
onde vamos nascer, escolhemos a sociedade onde vamos nascer, escolhemos o meio onde vamos nascer, para que essas feridas sejam ativadas, ainda connosco crianças, e depois podermos curá-las em adulto. O que nós fazemos depois de uma forma inconsciente e porque usamos as máscaras é deixarmos que o ego assuma o comando das nossas vidas e que nos convença, acima de tudo, que ele sim, o ego, nos pode proteger e vamos fazendo as coisas na direção que o ego nos indica, convencidas sempre que estamos a fazer, que assim vamos sofrer menos, mas a verdade é que é exatamente o contrário. Então, voltando, acho que já fiz aqui um compasso de espera, voltando então à leitura, na página 160, ela começa por dizer: o controlador quer, ao mesmo tempo que esse progenitor, portanto o progenitor que é também controlador, seja compreensivo, confie nele e que responda a todas as suas necessidades e à sua necessidade de atenção, o que lhe evitaria sentir-se abandonado ou sentir-se traído. Se o progenitor, lembrem-se que a máscara do controlador tem a ver com a ferida da traição, só que por trás de uma ferida da traição está provavelmente uma ferida de abandono. Se o progenitor mostra indiferença, ele sente-se abandonado, mas se em vez de indiferença notar uma falta de confiança, vive isso como uma forma de traição. Então, se o progenitor do sexo oposto é demasiado autoritário, agressivo ou violento, estabelece frequentemente uma relação de força entre eles na adolescência e que de alguma maneira vai alimentar a ferida de traição de ambos. No fundo, o ser humano é um especialista em encontrar todo o tipo de boas razões e de explicações quando o seu corpo muda. Porque o corpo é o espelho, é o grande espelho da nossa ferida, não é? Ele não esconde, não mente. Reparamos que não está disposto a olhar para si e, sobretudo, tem uma grande dificuldade em aceitar a ideia de que o corpo humano possui uma inteligência tão grande. Não quer admitir que a mínima alteração do seu corpo físico seja uma maneira de atrair a sua atenção para algo que vive no seu interior, mas que de momento não deseja analisar. E a psicologia psicossomática explica isto mesmo, que nós sentimos no corpo tudo aquilo que às vezes ainda nem sequer temos consciência, mas que vai na nossa alma. Muitas das doenças são explicadas nesta vertente da psicossomática à luz disso mesmo. O nosso corpo transparece, é como se fossem aquelas bonequinhas russas que cabem umas dentro das outras. Quando chega à última, é sinal que realmente a ferida já é tão grande e a alma está tão cansada de ser posta de lado e não poder manifestar a dor, que a dada altura o corpo assume essa mesma dor e assume essas coisas para que nós possamos olhar. E o mesmo se passa com a expressão do físico consoante as feridas. O físico manifesta a ferida, para quê? Para que nós possamos olhar. O que nós fazemos é não queremos ver, não queremos analisar. E se ao menos o ser humano percebesse que quando o seu corpo decide chamar-lhe a atenção para um dos seus comportamentos interiores, é o seu Deus interior que está a utilizar o seu corpo físico para o ajudar a consciencializar-se de que tudo tem o que precisa, de que tem tudo o que precisa naquele momento para enfrentar os seus receios. E isso também é uma das grandes lições, é aprendermos a confiar. Que mesmo que a gente não saiba como, aprendemos a confiar se olharmos, se aceitarmos, se nos permitirmos ir à dor, porque essa dor, nós se tomamos consciência de que algo nos está a incomodar, é porque já temos capacidade para ir a essa dor. Portanto, ainda que não saibamos qual é o desfecho, é exatamente aquele que nós precisamos e que está na altura de olharmos para eles. Optamos por continuar a ter medo de descobrir as nossas feridas e a usar máscaras criadas para escondê-las, julgando que assim estas feridas irão desaparecer. Lembra-te
de que não usamos as máscaras para nos protegermos, senão quando temos medo de sofrer. Lembra-te que não usamos as máscaras para nos proteger, senão quando temos medo de sofrer. É exatamente este medo de sofrer que vai acionar o nosso ego, e o nosso ego vai nos convencer que se agirmos de determinada forma, não vamos sofrer. Mas na verdade é exatamente o contrário, porque a vida é sábia e mais à frente, de uma maneira ou de outra, ela vai nos trazer a situação para que nós possamos ir lá. Portanto, é só uma questão de tempo. E quanto mais nós adiamos, mais a máscara fica vincada, mais a máscara é assumida e mais difícil é depois irmos trabalhar e libertar-nos dessa máscara, dessa armadura que vamos criando. Temos medo de sofrer, temos medo de reviver uma ferida. Não utilizamos os comportamentos descritos nos capítulos anteriores, senão quando usamos as nossas máscaras. Quando a temos posta, já não somos nós. Adotamos antes o comportamento associado à máscara que usamos. O ideal é conseguir reconhecer rapidamente a máscara que acabamos de pôr, a fim de identificarmos a ferida que tentamos esconder, e isso sem nos julgarmos, sem nos criticarmos. Pode acontecer que mudes uma ou várias vezes de máscara no mesmo dia. Ou podes pertencer ao grupo daqueles que usam a mesma máscara durante vários meses ou até vários anos antes que uma outra ferida venha à superfície. Então, considera-te feliz pelo momento de esclarecimento em que percebas isso e agradece-te. Agradece ao incidente ou à pessoa que tocou na tua ferida, porque ela permite-te ver que a mesma ainda não está curada. Pelo menos tens consciência dela. Tomarmos consciência é o primeiro passo para a cura também. Concede-te a ti próprio o direito de seres humano. Acima de tudo, é importante que dês a ti próprio o tempo necessário para te curares. Quando conseguires dizer habitualmente para contigo: pronto, puseste a máscara por esta razão e reagi daquela maneira, a tua cura estará muito adiantada. Então, eu vou repetir esta prática. Quando nós conseguimos dizer a nós próprios que já tomamos consciência de que temos aquela ferida, de que temos aquela máscara, e quando nós conseguimos dizer a nós próprios: pronto, pus esta máscara por esta razão, e assim reagi daquela maneira, isso quer dizer que nós já fizemos um caminho avançado da cura, porque já conseguimos ligar a causa e a consequência. Já conseguimos ligar a ferida e a consequência dessa ferida ao uso da máscara. Já conseguimos lidar o nosso comportamento e a nossa reação com a máscara. E isso são tomadas de consciência que nos ampliam, e quando nós temos essas tomadas de consciência, obviamente conseguimos fazer diferente. Recordo que ainda não encontrei uma pessoa que possuísse todas as características referidas para uma determinada ferida. A descrição do caráter de cada um serve simplesmente para te ajudar a reconhecer-te em certos comportamentos associados à tua ferida. Então vou recapitular a maneira de saber se tu ou outra pessoa acaba de pôr uma máscara para se proteger. Olá Márcio, bem-vindo! Prazer ter-te aqui. Beijinho enorme, espero que esteja tudo bem aí no Algarve. Hoje o Ofélia está aberto. Se forem ao Algarve, há um bar excepcional que é o Ofélia, que é fantástico, é um sítio muito bonito, com imagens de Fernando Pessoa e da própria Ofélia, em Tavira. Vale a pena ir lá. Além de sermos muito bem atendidos, é um sítio muito bonito. Então, a autora diz: vou recapitular a maneira de saber se tu ou outra pessoa acaba de pôr uma máscara para se proteger. Quando a tua ferida de rejeição está ativada, colocas a máscara de fugidio. Olá, meu amor. Eu e a Inês estamos a jantar
Então no Come na Gaveta, que é outro restaurante fantástico, também em Tavira, e a ver-te em direito. Um beijinho enorme para a Inês e para ti, meu querido. Um beijinho. Que bom. Come na Gaveta também vale a pena. Muito, que saudades daquela comida maravilhosa. Aliás, Tavira é lindo e tem estes sítios especiais. Então, na ferida da rejeição está ativada quando colocas a máscara de fugidio. Lembram-se da máscara de fugidio? É aquela pessoa que não quer ocupar espaço, que não quer ser visível. É aquela pessoa que se encolhe na cadeira e, por si mesmo, o seu físico é um físico pequenino, é um físico miudinho, de ombros estreitos, aquelas pessoas que não ocupam espaço, porque exatamente para não serem vistas, não é? Para não se não forem vistas, não são rejeitadas. E daí a máscara do fugidio. Esta leva-te a querer fugir da situação ou da pessoa com quem achas que irás sentir rejeição. A máscara, não é? A máscara ajuda-te a fugir da pessoa ou da situação. Com medo de entrares em pânico. O grande medo de quem tem a ferida da rejeição é o pânico. E de te sentires impotente. Essa máscara pode também convencer-te a tornar-te o mais invisível possível, retirando-te para dentro de ti, não dizendo nem fazendo nada que possa levar a que sejas mais rejeitado pelo outro. Essa máscara faz-te crer que não és suficientemente importante para ocupares o teu lugar. Todos nós somos únicos, especiais. Ninguém é melhor que eu, nem ninguém é pior que eu, porque eu sou única e especial. Isto pode ser um mantra para dizerem, tendo esta ferida ou não, é um mantra que deve ser repetido várias vezes, até as nossas células decorarem este mantra. Nada nem ninguém é mais importante que eu, nada nem ninguém é melhor que eu, porque eu sou única e especial. E sou perfeita com toda a minha imperfeição. E isto é um bom mantra para quem tem a máscara de fugidio. Então essa máscara faz-te crer que não és suficientemente importante para ocupares o teu lugar no mundo, que não tens direito de existir com o mesmo valor dos outros. Quanto à ferida do abandono, é animada, agora ela vai falar na ferida do abandono. Quando esta é animada, quando esta é despolutada, usas então a máscara do dependente. Esta torna-te uma criança que precisa de atenção e procura a mesma a chorar, com lamúrias ou submissão ao que se passa, porque acredita que não consegue chegar lá sozinha. Estão a ver aqueles adultos que já não são adultos, são criancinhas e que estão sempre... Olá, Júlia, bem-vinda! E que estão sempre a querer chamar a atenção sobre si e que dizem, ai, a mim tudo me acontece, eu sou tão desgraçadinho. Pronto, estamos numa ferida de abandono. Chamar a atenção, ok? Ou aquelas pessoas que estão sempre a falar por cima das outras para dizerem, eu estou aqui, vejam como eu sou linda, vejam como eu sou maravilhosa. É a ferida do abandono. E então procura a mesma, com lamúrias e submissão ao que se passa, porque acredita que não consegue chegar lá sozinho. Essa máscara obriga-te a fazer uma grande ginástica para evitar que te deixem ou para teres mais atenção. Pode mesmo ir ao ponto de te convencer a adoecer ou a adotar a postura de vítima para obteres o apoio ou o amparo que procuras. Então, a vítima entrar na vitimização e também a doença. Muitas vezes as pessoas adoecem ou queixam-se de muitas doenças, não têm necessariamente que adoecer. Como é que estás? Tenho andado assim, dói-me as costas, tive um infarto, tive não sei o quê, caí. Isto é para quê? Para chamar a atenção. Quantas pessoas nós não conhecemos assim? E, obviamente, que quando não é necessário isto, muitas vezes até em relação aos filhos, nós vemos isso, muitas vezes os pais em relação aos filhos, para chamarem a atenção. E provavelmente o filho
que é adulto e que tem que se irrita com os pais, que é chamada a atenção, que estão sempre a dizer: dai-me aqui, dai-me acolá, filho, ai, estou tão mal, preciso que venhas aqui, dar-me uns comprimidinhos, não sei, estou aqui sozinha, não me ligas nenhum. Então, provavelmente esse filho também vai repetir esse padrão. Depois temos a ferida da humilhação, que tem a máscara do masoquista, não é? E esta faz-nos esquecer das nossas necessidades para pensarmos apenas nas necessidades dos outros. Portanto, achamos que se nos tornarmos uma pessoa boa, generosa, sempre pronta a servir os interesses dos outros, mesmo para além dos nossos limites, e eu digo nossos, porque eu tenho também esta ferida, em que uma pessoa nunca diz que não, que põe toda a gente à frente. Então, esta é a máscara do masoquista, porque a pessoa está a se amar para ela própria, não é? Depois tem que ter umas costas grandes, claro, com tanto peso que põe em cima e que não consegue suportar, tem que ter umas costas grandes, tem que ter aquele corpo mais volumoso. Porquê? Porque pega em coisas que não são para ela, pega nas cruzes de toda a gente. Para quê? Para não ser humilhada, porque provavelmente em criança sentiu-se humilhada por alguma razão. Então, são pessoas que arranjam maneira de pôr sobre os seus ombros, mesmo antes que lhes peçam as responsabilidades e os compromissos dos que não os conseguem cumprir. Fazem de tudo para se tornarem úteis, assim como para não se sentirem humilhados e rebaixados. Normalmente têm sempre um complexo de inferioridade associado. Deste modo, não estão livres. Se não estão livres, não conseguem ficar livres, o que é importante para elas. Sempre que as tuas ações ou as tuas atitudes são motivadas pelo medo de teres vergonha de ti ou de sentires humilhado, é sinal que usas a máscara de masoquista. E depois temos ainda a ferida da traição, que usa a máscara do controlador, que são aquele tipo de pessoas que estão sempre desconfiadas, que são céticas, que estão sempre de pé atrás, que são autoritárias, que são intolerantes, que fazem de tudo para mostrarem que são pessoas fortes e que não se deixam ir na conversa, nem enganar facilmente, especialmente quando decidem pelos outros. E esta máscara obriga-te a fazer de tudo, a ponto de mentires para evitar estragares a tua reputação. Esqueces das tuas necessidades e fazes o que for preciso para que os outros pensem que és uma pessoa em quem se pode confiar. Essa máscara faz-te igualmente projetar uma fachada de pessoa segura de si, mesmo que não possua essa confiança e ponhas em questão as tuas decisões ou os teus atos. E por último, bem-vindo Ismael, e por último temos a ferida, para rever a ferida da injustiça, que se desencadeia, quando ela se encadeia, nós vamos vestir a máscara do rígido, que faz de nós pessoas frias, bruscas, secas, a nível do tom de voz e de gestos, somos frios, secos, tal como na nossa atitude, o nosso corpo também se torna rígido e essa máscara faz-te tornar também muito perfeccionista ou então com acessos de cólera, de impaciência, a crítica, muito críticos em relação a nós mesmos, intolerância contra nós mesmos. Olá Maria, bem-vinda Maria. Maria Rocha também já cá está. Então essa máscara faz-te tornar também perfeccionista e assim terás cólera, impaciência, crítica e intolerância contra ti próprio. És demasiado exigente e não respeitas os teus limites. Sempre que te controlas, que te contens ou que és duro contigo, é também sinal que puseste a máscara de rígido. Então, a autora diz: pomos uma máscara não apenas
sempre que temos medo de sofrer uma ferida, mas igualmente quando temos medo de perceber que também nós infligimos ou provocamos a ferida aos outros. Agimos então sempre de maneira a sermos amados ou com medo de nos perdermos ou de perdermos o amor dos outros. Então a máscara é uma forma de defesa, ou para sermos amados ou de perdermos o medo, o amor dos outros. E mais uma vez, eu volto a dizer, não era tão importante nós conseguirmos descobrir a fonte do nosso sofrimento. Porquê é que nós despolutamos estas máscaras? Porquê é que nós despolutamos estas feridas? Obviamente que isto vem de vidas passadas. Obviamente que isto... voltei. Nós, quando encarnamos, escolhemos os pais que nos vão fazer viver estas feridas, despolutar estas feridas, para pararmos de andar na roda das encarnações a vivenciar esta ferida mais e mais e mais e mais, para pararmos de permitir que seja o ego que nos controla e deixarmos que a alma nos guie, porque isto são feridas de alma, são feridas de muitas vidas. Ainda que o ego nos diga assim, não acredites nada do que ela está a dizer, que horror, tem algum jeito, outras vidas. Ok, não acredito noutras vidas, mas então acredito que isso se manifestou na infância. E a sua alma na infância já gostaria muito de, agora em adulto, que fosse lá e vivenciasse essa dor e se livrasse dessas máscaras para poder evoluir, para poder ter uma vida sem sofrimento. Qual de nós é que não quer uma vida sem sofrimento? Toda a gente quer uma vida sem sofrimento. Toda a gente quer uma vida no amor. Toda a gente quer ser amada. Não há ninguém. Mesmo que não acreditem em vidas passadas, pelo menos isto faz sentido. E então não é bom nós podermos perceber que podemos deixar de sofrer, que podemos terminar com o nosso sofrimento, porque nós, quando temos consciência porque é que as coisas são de tal maneira, ou desta ou daquela, obviamente que sofremos menos, porque a consciência, o autoconhecimento é um grande passo para o nosso desenvolvimento, para sofrermos menos. Então, ao fazermos este autoconhecimento, ao tomarmos esta consciência, a nossa dor vai ser diferente. E eu dou-vos um exemplo muito engraçado. Se vocês tiverem uma dor numa mão e não perceberem de onde é que vem essa dor pode aumentar. Mas se nós tivermos uma dor na mão e eu olhar para a minha mão e estiver algo a carregar na minha mão com força, seja uma faca, seja uma unha, e eu olho para aquilo e digo assim, já sei, é aquela unha ou aquela faca que está ali espetada. E ao tomar consciência do que é que está a provocar aquela dor, a minha dor diminui. Isto foi um exemplo assim aparvalhado, mas é exatamente para percebermos que quando nós tomamos conhecimento e consciência de onde nos vem o sofrimento, a nossa dor diminui. Porque olhamos para elas, olhamos para esse sofrimento, olhamos para essa dor com outros óculos, com outras lentes, com umas lentes mais ampliadas, mais esclarecidas, mais clarividentes. E então a dor diminui. Voltando à leitura. E para isso eu tenho que pôr óculos. Obrigada pelos coraçõezinhos. Aí tenho que pôr óculos, porque senão não vejo o que estou a ler. E os meus óculos estão bastante sujos. Por isso é que eu ponho e tiro, ponho e tiro, ponho e tiro. E então, feita esta recapitulação do que são as feridas, vamos então voltar à leitura. Adotamos um comportamento que não corresponde àquilo que somos e tornamos-nos noutras pessoas. Como o comportamento ditado pela máscara nos exige esforço, criamos a seguir expectativas em relação aos outros. E isto, quando nós criamos expectativas, nós criamos mais ferida. Expectativa, eu acho que é quase sinónimo de ilusão. Não existem desilusões.
Só existem desilusões porque antes nós tivemos que nos iludir. Não existe falha, não existe perda. Só existe falha e perda porque antes nós criamos expectativas. Porque se nós simplesmente nos abrirmos para o que vem de novo, nos abrirmos para o que vem, aceitarmos sem querermos controlar, então não há expectativas, há aceitação. E eu utilizei a palavra ilusão e desilusão porque eu acho que é mais fácil de verem, mas é exatamente a mesma coisa. Só há desilusão porque antes nós criamos um comportamento diferente, que foi uma ilusão. Albert Einstein costumava dizer que há duas coisas que são infinitas no mundo. Uma é o universo, a outra é a estupidez humana. Não é isso que eu estou a chamar a ninguém. E depois dizia que só não estava seguro em relação à primeira, que é ao universo, de que é infinito. Mas porquê é que eu me lembrei desta frase? Porque é uma estupidez em relação a nós próprios, sem julgamento, continuarmos a não querermos ver de onde vem o nosso sofrimento, continuarmos a não querer ver o porquê das nossas feridas, continuarmos a não aceitar que elas existem e continuarmos a criar mais expectativas e a criar mais máscaras. Porque é assim, o ego nunca vai sentir, o nosso ego nunca vai sentir o sofrimento, porque esse sofrimento é da alma. Então o que o ego vai fazer é criar-nos essa tal máscara que é uma estupidez. O ego vai viver só para isso, para ir passando entre as gotas da chuva. E às vezes não é essa exatamente o nosso caminho, não é passarmos pelas gotas da chuva, é crescermos como pessoas. Mas sem querer afastar da leitura. Então, é o que somos e o que fazemos que deve ser a fonte do nosso bem-estar e não os elogios, não a gratidão, o reconhecimento ou o apoio que os outros ou que vem dos outros. Então a autora diz, é o que somos e o que fazemos que deve ser a fonte do nosso bem-estar. O que fazemos e o que somos, a nossa essência, a nossa alma. E não propriamente os elogios, a gratidão, o reconhecimento ou o apoio que nos vem dos outros. Porque se nós formos só o que somos e o que fazemos, nós estamos sempre bem, porque a ação, pensamento, a ação. Agora, se nós dependermos dos elogios, da gratidão dos outros, se dependermos do reconhecimento dos outros, se os outros não fizerem isso, o nosso bem-estar não existe. Contudo, não esqueças a que ponto o teu ego pode preparar-te partidas para que não tenhas consciência das tuas feridas. O ego está convencido de que o ser humano está convencido de que, se o ser humano tomar consciência delas e as eliminar, já não estará protegido e sofrerá. Eis a maneira como cada tipo de caráter deixa que o seu ego lhe pregue partidas. Então, o fugidio convence de que trata bem de si e dos outros para não sentir as diversas rejeições sofridas. O dependente gosta de fazer a figura de independente e dizer a quem quiser ouvi-lo como se sente bem sozinho e que não precisa de ninguém. O masoquista convence de que tudo o que faz pelos outros lhe dá imenso prazer e que ao fazê-lo dá ouvidos às suas próprias necessidades. É excelente a dizer e a pensar que tudo está bem e a encontrar desculpas para as situações ou pessoas que o humilharam. O controlador está convencido de que nunca mente, que cumpre sempre a sua palavra e que ninguém lhe mete medo.
O rígido gosta muito de dizer a toda a gente que é muito justo, como a sua vida é isenta de problemas e gosta de acreditar que tem amigos que o adoram tal como é. O problema é que nós, quando estamos com as máscaras, não somos nós. Portanto, ainda que nos adorem como nós somos, se for com as máscaras, não é como nós somos. Então, curamos as nossas feridas interiores da mesma maneira que curamos as nossas feridas físicas. Já te sentiste tão desejoso de ver desaparecer uma borbulha da cara que não paravas de lhe mexer? E o que é que aconteceu? A borbulha manteve-se provavelmente mais tempo, não foi? É o que acontece quando não temos confiança no poder de cura do nosso corpo. Para que um problema, seja qual for, desapareça, é preciso, em primeiro lugar, aceitá-lo e dedicar-lhe o amor incondicional em vez de querer que ele desapareça. Que é a tal primeira etapa da nossa ferida, a aceitação. Quando nos dispomos a olhar e a aceitar, em vez de querermos mudar, porque quando queremos mudar, estamos a aumentar, estamos a dizer que aquilo é mau, estamos a aumentar, estamos a potenciar. E nós somos sombra e luz. Temos coisas boas e temos coisas más. E quem gosta realmente de nós, gosta de nós como nós somos. E criar máscaras, mais cedo ou mais tarde, há essa parte de nós que vai saltar cá para fora. E as pessoas depois vão embora. Por exemplo, criar uma máscara numa ferida de rejeição. Criar a máscara do fugidio. O que é que vai acontecer? Quando a pessoa deixar vir de fora, ao cimo de si, aquela ferida, o que é que vai acontecer? Vai fazer exatamente que a pessoa realmente seja rejeitada. Portanto, é uma questão de tempo. Por isso, mais vale nós mostrarmos exatamente aquilo que somos. Olha, a Daniela também cá está. Bem-vinda, Daniela. Então, voltando. As tuas feridas profundas também precisam de ser reconhecidas, amadas e aceites. Recorde que amar incondicionalmente é aceitar, mesmo que não estejas de acordo e mesmo que não entendas a razão de certas situações. Amar uma ferida ou as borbulhas da tua cara é aceitar que crias por uma razão específica, que as crias por uma razão específica e, sobretudo, com o objetivo de te ajudar. Em vez de desejar que as tuas borbulhas desapareçam, deves utilizá-las para te tornares consciente de um aspecto de ti que não queres ver. Na verdade, essas borbulhas são uma chamada de atenção para que percebas, entre outras coisas, que nesse momento tens, talvez, medo de perder a face numa situação qualquer e que esse medo te impede de seres tu próprio. Ao adotares essa nova atitude, já não verás as borbulhas da mesma maneira, não é? Isso pode até levar-te a ficar-lhe grato ou grata. Se optares por viver essa experiência adotando este género de atitude mental, de certo que as tuas borbulhas irão desaparecer mais rapidamente, porque foram reconhecidas e amadas pela sua utilidade. E eu hoje iria ficar por aqui. E na próxima leitura já vamos falar então das várias etapas da criação da ferida, das 4 etapas em que criamos uma ferida, e vamos começar a falar sobre a tal transformação das máscaras. Voltamos sempre ao lugar onde aprendemos. És uma querida, minha Daniela.
E então, na próxima sessão, na próxima leitura, vamos fazer então o restante do livro. Entretanto, eu queria deixar aqui uma proposta para quem estiver a ver, que é, ou quem vir depois, posteriormente, a gravação. Eu vou lançar agora um desafio num grupo que está mais restrito, mas deixo também aqui aberto, que vou criar um círculo de mulheres, eventualmente poderá ter alguns homens ou não, dependendo se quiserem aderir, mas eventualmente será mais mulheres. Para quê? Para trabalharmos essas feridas. E nesse círculo, além de leituras e de partilha de histórias, claro que não vai ser feito aqui, não vai ser feito no Instagram, nem vai ser público, porque toda a gente que quiser entrar neste círculo de mulheres tem que ter, o primeiro compromisso é não julgamento, não julgar. Eu tenho que pôr aqui uma marca do sítio onde paramos na leitura, senão depois eu esqueço. Então a ideia é não julgar. O primeiro requisito para participar desse círculo é não julgar. Nesse círculo de mulheres normalmente durará 45 minutos, uma hora, em que há partilhas de histórias, há partilha de leituras, há vivências para trabalharmos essas feridas e para aprofundarmos também, porque para juntas, em conjunto, aprofundarmos e limparmos essas feridas, com vivências, com meditação, com partilha, com leitura, e que provavelmente irei pegar num livro privado, para lermos em privado, também da Lise Bourbeau, que é um livro seguinte a este, que ensina a curar as feridas, mas que a ideia não é só ler o livro, é fazermos realmente vivências e sobretudo meditações e vivências que é fazer determinadas experiências para irmos curar essas feridas. Então, quem quiser e estiver interessado em participar, que será privado, nesse círculo de cura, será um círculo chamado Círculo de Cura, vem curar as tuas feridas. Quem quiser participar, por favor, deixe depois aí no vídeo, ou entre em contato, quem tiver o meu contacto direto pode entrar em contacto direto. Quem quiser pode deixar nos comentários, não agora na live, porque eles não ficam, mas depois quando a live ficar em aberto, podem pôr nos comentários, dizer eu quero, deixarem o vosso contacto, ou tentarem falar pelo privado, seja no Messenger, no Facebook ou aqui no Instagram, para depois entrarem no círculo de cura que a partir é feito entre mulheres. Eu tinha aqui umas anotações em relação a isso, que foi uma ideia que me surgiu hoje. Deixem-me só ver onde é que eu escrevi, só para vos dizer o que é que eu tinha em mente para isso, para fazermos isso. E então, será um ciclo de mulheres com a leitura do livro, de uma parte do livro, com exercícios de meditação, com exercícios de coaching, com vivências, e será via Zoom. Portanto, só depois quem disser que eu quero, vai ser criado um grupo especificamente para isso, e nesse grupo irão ser disponibilizados o link para o Zoom, para participar desse ciclo de mulheres. Obviamente que para isso terão que dizer eu quero, e terão que depois de falar comigo em privado para poderem entrar no tal, porque aí já é para o grupo do WhatsApp e é preciso trocar números de telemóvel. De qualquer maneira,
fica aqui o convite, se sentirem esse chamado, se quiserem trabalhar, sendo que a única coisa que eu vos peço desde o início é um único princípio, o princípio do não julgamento. Ok? Deixem então os vossos comentários, obrigada pela vossa presença. Se quiserem partilhar alguma coisa ainda na live da leitura de hoje, eu fico muito grata. Obrigada a eu, Daniela, pelo teu carinho. Se não, fica aqui desde já o convite e espero, sinceramente, que venham para esse círculo de trabalho, convivências com coaches, com orientação da minha parte, naquilo que eu souber e naquilo que eu puder, para que juntas possamos curar de facto estas feridas. Beijinho, Maria de Fátima, obrigada. Fiquem bem e até para a semana, quarta-feira. Já sabem, se quiserem então participar do Círculo de Mulheres, cliquem aí depois da live, quando isto ficar em direto, para funcionar então, para depois serem chamadas para um grupo privado, está bem? Um beijo enorme, fiquem bem, até para a semana. Terminar aqui no Facebook. Terminar.